Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e lembrando que a programação da TV Comunitária também está acessível via internet no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. Sabemos muito bem que nós estamos numa sociedade onde, infelizmente, a comunicação não está democratizada. Vivemos sob o império do poder midiático, que cria uma cortina de fumaça e muitas vezes fura os olhos das pessoas, induz a sociedade a ver, um excesso de medo, de violência, de coisas negativas acontecendo na sociedade. E é nessa perspectiva que hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui no Palavra Ética Joana Tavares Pinto da Cunha. Joana, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Obrigada, Frei Gilvando. Joana Tavares Pinto da Cunha, carinhosamente conhecida por nós como Joaninha, né? Joaninha, que nasceu comunicadora, né? Joaninha, nós vamos conversar aqui, entre uma das coisas, sobre o jornal Brasil de Fato, né? Minas Gerais, né? Que contribui para que o Brasil real, o Brasil de fato realmente chegue às pessoas. Mas antes vamos começar um pouquinho apresentando você. Onde é que você nasceu? Alguma característica principal da infância e da adolescência? Por que você resolveu estudar jornalismo e de lá para cá já há 10 anos dedicando a sua vida à comunicação, coladinha aí com a luta dos movimentos sociais? Bom, eu nasci aqui em BH mesmo e acho que eu sempre quis ser jornalista, mas não tinha isso tão claro não, assim. Mas sempre gostei muito de ficar por dentro do que acontece, de entender que onde a gente está, o que a gente vive está relacionado a um mundo mais amplo, né? Eu sempre fui muito curiosa, no fundo eu acho que é isso, sempre fui muito curiosa. E aí eu fiquei com muita dúvida se eu estudava letras, literatura, que eu sempre gostei muito de ler, eu acho que é uma coisa que foi levando a outra. Ou se eu fazia jornalismo para sair um pouco só das histórias e chegar nas pessoas mesmo, de verdade. E aí naquela fase que a gente é muito jovem, na verdade, né, eu tive que tomar essa decisão com 17 anos, foi quando eu fiz vestibular, na época era vestibular mesmo. Você fez na PUC Minas? Aí eu fiz os dois cursos, eu fiz na PUC jornalismo e na UFMG letras, para tentar conciliar e entender o que eu queria mesmo. E aí fazia jornalismo de manhã e letras à noite. E fiz 1 ano e meio essa loucura e vi que não dava certo. Principalmente quando eu comecei a fazer estágio no jornalismo, e eu dei muita sorte porque a PUC tem um jornal laboratório que é uma escola maravilhosa, eu aprendi quase tudo lá, que é o Jornal Marco, e eu fui estagiar nesse jornal. E o jornal tem uma característica muito bacana, que ele é comunitário, ele tem 30 anos, já agora já deve ter 40, né, quando eu estava lá tinha 30. E sempre acompanhando a dinâmica do bairro, e essa coisa que eu gostava muito, de contar a história da vida das pessoas, coisa que fazia sentido, né, que tinha importância mesmo. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais com jornalismo e não dei conta de levar o curso noturno de letras, desisti e fiquei no jornalismo feliz da vida mesmo. Nunca tive dúvida que eu gostava daquilo, que eu queria E ser agora já jornalista está com mesmo. 10 anos exercendo o jornalismo aí, potencializando a luta dos movimentos sociais. Aí isso foi muito feliz também a entrada da militância na minha vida e no jornalismo, porque eu, de forma alguma, acho que seja excludente. Eu sou militante com muito orgulho e sou jornalista. Eu não acho que isso... Porque às vezes quando a gente fala que é jornalista, parece que necessariamente a gente está defendendo uma profissão, um status quo burguês, mas não é verdade. O jornalismo é uma profissão bonita, bacana e que a militância precisa muito. E eu entrei para o engajamento, conheci os movimentos sociais já no final da faculdade, ainda na faculdade, mas já estava quase formando. E aí apaixonei perdidamente, foi uma experiência muito profunda que eu vivi. Eu fiz estágio de vivência, que é uma experiência, chama Estágio Interdisciplinar de Vivência. É uma experiência do movimento estudantil já há mais de 10 anos, junto com o Movimento Sem Terra, que é o MST, e hoje em dia tem outros movimentos também. Quando eu fiz era só o Movimento Sem Terra. E é uma experiência muito legal porque a gente passava uma semana estudando, e era um estudo muito diferente do que eu tinha na faculdade, sobre questão agrária, realidade brasileira, desigualdade social, muito diferente mesmo.
e 2 semanas a gente vivia num acampamento ou num assentamento. A diferença de um acampamento, acho que o pessoal que assiste Frei de Wanda já deve saber, né? Mas vale a pena contar que um acampamento é quando ainda não foi desapropriada a terra. Então, as famílias ainda moram em barracos, ainda é uma situação mais precária, em que o governo ainda não efetivou o direito... Ainda tem risco de despejo, Risco né? de despejo, aquela tensão, né? E eu fiquei num acampamento, e um acampamento muito grande, eu até já encontrei o Frei de Wander lá, em Pirapora, no norte de Minas, que chamava José Bandeira, o acampamento. E ele era muito recente, então as pessoas estavam com aquilo muito forte nelas, da experiência de entrar na Terra. Só de contar eu arrepio, porque foi uma experiência muito, muito bonita mesmo, assim. A família que me acolheu, e era isso, a gente ficava 2 semanas, então a gente virava um pouco parte, né, da rotina. E a família que me acolheu era, assim, encantadora, e eu pude vivenciar com eles esse pouco período de tempo, mas as durezas também, as dificuldades, né, de um acampamento recém-formado, que ainda não tem banheiro, ainda não tem... Muitas vezes a lona ainda não está tão bem montada, chove lá dentro, é muito sol, é muito quente, né? Então, mudou minha vida. E de lá você se tornou jornalista do Movimento Sem Terra. Aí não foi imediatamente depois, não. Eu ainda estava estudando, aí eu ainda fiz outros estágios, fiz estágio até no estado de Minas um tempo, mas vi que não era minha. Rapidamente vi que acho importante, valorizo quem consegue até fazer uma disputa na grande imprensa, mas acho que ali não era o que eu dava conta, não. E aí eu entrei para a Caritas, fui ser jornalista da Caritas, que é uma organização da Igreja Católica que tem uma visão mais pastoral da igreja, né? Ela segue aquela linha ainda das comunidades eclesiais de base, de ter aquela opção mesmo pelos pobres, de incentivar o protagonismo popular. E aí a Caritas me abriu outro universo, muito maravilhoso, da luta popular também, assim como a MST já tinha começado a apresentar, e ainda tive a chance de, com a Caritas, conhecer melhor o estado de Minas Gerais, que a Caritas tem um trabalho espalhado no estado inteiro, mas também muito ligado ao campo, né? Principalmente, tem também trabalho em cidades e tal, mas tem uma atuação forte no meio rural. Então foi só solidificando em mim aquela admiração. No fundo, eu acho que a palavra é essa, assim, é um sentimento de fazer parte, que é muito bom, mas é de uma admiração muito grande também pela luta do povo, pela força que tem o movimento organizado, né? E sempre nesse período fazendo comunicação. Na Caritas a gente usava o termo que eu uso até hoje, que eu adoro esse termo, que é comunicação popular, que também é jornalismo, mas quando fala jornalismo restringe talvez a quem seja profissional, né? E comunicação popular dá esse tom, que na verdade todos nós somos comunicadores, né? E então a gente fazia junto, a gente fazia muita oficina de comunicação, a Caritas tem um trabalho ainda hoje maravilhoso com rádio comunitária, então tinha comunicador lá com muito mais experiência que eu, a gente trocava muito, era uma experiência de troca mesmo. E com meu sentimento com a comunicação popular, que é esse que eu gosto de usar, sempre foi de... Eu sou tão apaixonada pela luta e pelas histórias que eu ouço, que eu sinto que quando eu sei de uma coisa que só eu sei, eu estou sendo egoísta de não... Você tem aquela sede de partilhar e socializar. Eu acho que para mim a comunicação e o jornalismo para mim, no fundo, também é isso. Tem um jornalismo que é mais de investigação, de denúncia, que é fundamental, depois a gente vai até falar um pouco disso para o Brasil de Fato, mas essa dimensão da comunicação de partilhar exatamente isso, que aquelas histórias, mais pessoas possam saber delas, possam ver aquelas pessoas. Muitas vezes a gente não vê as pessoas do nosso estado, né, da nossa cidade, da nossa... É muito impressionante isso. Como eu fiz uma faculdade que me formei na PUC, é uma faculdade muito boa, mas é uma faculdade mais voltada para o mercado, como todas, eu imagino, acho que até a UFMG também, né? Acho que o nosso ensino universitário tem sido muito assim. A gente não era incentivado na faculdade a buscar isso. Então, isso, o mundo, né? O Brasil real mesmo. E cada vez que eu ia conhecendo melhor isso, só ia me dando mais e mais vontade de que a comunicação popular se fortalecesse mesmo, que mais gente fizesse, que não só eu fizesse, que não fosse só a minha profissão, mas que ela se tornasse uma ferramenta. Joaninha, e aí da Caritas, você foi para São Paulo e abraçou a causa do MST? Foi. Aí aqui eu já me aproximei muito do MST estadual
e fui para São Paulo, e lá em São Paulo, fui morar lá um tempo. É onde o MST tem uma secretaria nacional, então, para a experiência de comunicação foi maravilhoso, porque lá a gente fazia a assessoria de imprensa, que foi uma novidade muito grande para mim, que eu posso até falar um pouco disso, de como é que o movimento lida com a imprensa, né, hegemônica. A gente fazia notícia para a internet, jornal, revista. Então, o Movimento Sem Terra tem essa preocupação com a comunicação de uma forma muito forte, muito profunda e arraigada na história do movimento. Que aí eu fiquei 5 anos no MST como no setor de comunicação, né, como jornalista mesmo do movimento. E deu para ver que eu sou uma pessoa que me apaixono fácil, eu me apaixonei mais uma vez pela história do MST, porque lá na raiz da história do MST está a comunicação. E aí fui estudar isso no mestrado, que esse jornal Sem Terra, que ainda hoje existe, começou antes do próprio MST começar. Então, quer dizer, não bastava romper a cerca do latifúndio, é preciso também romper a cerca do latifúndio da comunicação, né? E é impressionante como é que esse povo sem terra soube disso e sabe disso até hoje, mas eles tiveram essa percepção em 1981, que era um contexto que a gente sabe, né, que de muita efervescência da comunicação popular. Não foi só o MST que teve essa percepção. Mas ali, naquele caso concreto, foi uma história muito... Posso contar a história? Que ela é muito legal mesmo. Em 81, no começo do ano, no Rio Grande do Sul, algumas famílias que já estavam há alguns anos sendo expulsas de fazenda em fazenda, aquele processo que a gente infelizmente conhece porque até hoje se repete, né? Uma parte delas foi assentada e uma parte não. E essa fazenda era muito simbólica porque na década de 50, antes do golpe militar, o então governador Leonel Brizola tinha determinado que uma parte daquele terreno, não ele inteiro, que ele é enorme, mas uma parte seria destinada à reforma agrária. Então estava no imaginário popular do povo gaúcho que aquela terra era deles, e era. Mas não foi efetivado a desapropriação completa da fazenda, mas tinha aquela ficou na cabeça das pessoas, né? Bom, veio o golpe militar, e aí teve todo aquele processo de expulsão, né, dos pobres do campo, e parte dessas eram muitas famílias no começo, parte foi sendo assentada, parte não, e cerca de umas 400, que é muita gente, né, entrou nessa fazenda, que o Brizola tinha, então, destinado para a reforma agrária, e ocuparam a beira da rodovia, assim. Para a beira da rodovia como forma de pressão, montaram os barracos de lona, aquela coisa. É perto de Ronda Alta, 400 quilômetros de Porto Alegre. Ou seja, longe da capital, né? E ainda era período militar, estava no fim, mas ainda era. Então elas montaram acampamento ali. E o que aconteceu, que foi muito surpreendente? Veio a solidariedade. Começou pela igreja, católica principalmente, mas luterana também. E é bom dizer que é a igreja do povo, porque o bispo do Rio Grande da diocese, não é do Rio Grande do Sul, da diocese, era contra. Mas teve um padre que foi morar lá, teve 2 irmãs que foram morar lá. Uma parte grande da igreja se mobilizou para apoiar católica e luterana. E aí eles começaram a receber solidariedade de muitos lugares. E tiveram a ideia de montar um jornalzinho, que era um boletim de xerox, era mimeógrafo na época, né, mimeografado. Chamava Boletim de Solidariedade às Famílias Sem Terra. Boletim informativo da campanha de solidariedade das famílias sem terra, era um nome enorme. E no boletim, no primeiro, eles colocaram uma carta, que era uma carta dos colonos de Ronda Alta, onde eles se apresentam. Os sem terra se apresentam, dizendo quem eles são, o que eles querem. Uma carta linda, do jeito deles falarem. Muito bonita mesmo a carta. E esse boletim foi sendo distribuído, ele quem fazia eram pastorais de direitos humanos, pastoral universitária, tinha um movimento de direitos humanos forte no Rio Grande do Sul também, que apoiava. Esse boletim foi sendo divulgado para o Brasil inteiro. Então aquela luta que era localizada ali no interior do Rio Grande do Sul, de repente o Brasil inteiro estava sabendo. E chegava nas cidades, e chegava em outras zonas rurais em que as pessoas estavam passando por um processo parecido. E aí, quando ainda era ditadura, né, a repressão teve a ideia de mandar para lá o Major Curió, que era já temido porque ele tinha desmantelado a guerrilha do Araguaia. Então ele era um major poderoso, né? Mandaram o Curió para lá. O
que o Curió fez? Ele tentou usar a lábia, em vez de usar direto a violência, mas como a gente sabe que a classe dominante sempre usa os dois juntos, um pode ser mais visível que o outro, mas sempre vem os dois, eles fecharam o acampamento, não tinha como ninguém entrar nem sair, dificultaram a entrada de comida e de água, e ficaram sobrevoando ali, fazendo aquele terror psicológico nas famílias. Mas o Curió tentava convencer o pessoal que era melhor ir para projetos de colonização no Centro-Oeste, no Norte, né? Ô, Joaninha, Tá a cumprida história está né? muito bonita, mas eu vou te pedir, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Tá. Você está contando o nascedouro do MST Isso. e também o nascedouro do jornal Sem Terra, que Isso. depois foi objeto da sua tese de mestrado, né? Isso. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Joana Tavares Pinto da Cunha, a nossa Joaninha do jornal Brasil de Fato, né, comunicadora, coladinha aí com a luta dos movimentos sociais. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui a Joana. Espere aí. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, estamos de volta com o Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvan Luiz Moreira e hoje nós estamos com muita alegria entrevistando Joana Tavares Pinto da Cunha. Joana, nossa querida Joaninha do Jornal Brasil de Fato, comunicadora do MST, da Caritas. No final do primeiro bloco, você estava descrevendo como é que foi o empuxe, o nascedouro do MST, já desde o início valorizando a comunicação popular, assinando lá o boletim do jornal Sem Terra, que depois se tornou o objeto da sua pesquisa no mestrado, que foi na USP, né? Isso. Em jornalismo, né? Isso. Então, retoma essa discussão. Tá. Eu gosto muito dessa história, eu acabo contando ela devagar, mas vou resumir. Porque então as famílias estavam acampadas, houve um cerco da ditadura contra elas e esse boletim conseguiu também furar esse cerco. Porque aí conseguiu noticiar o que estava acontecendo lá dentro e mobilizar as pessoas a apoiar. E, enfim, ele teve uma importância tão grande ao divulgar a luta daquelas famílias, como também servindo de exemplo de que era possível se organizar. Então, a força do exemplo chegou através da comunicação. Joaninha, e aí a história vem andando e há 11 anos atrás, janeiro de 2003, eu estava participando em Porto Alegre do 3º Fórum Social Mundial, e foi um momento de muita alegria lá também com o protagonismo do MST, e nós fizemos lá o lançamento do jornal Brasil de Fato, né? Isso. Que tem até o site, né? brasildefato.com.br, a nível nacional, e que hoje está já espalhado em alguns estados. Então, Minas, São Paulo e Rio, já tem o Brasil de Fato MG, o Brasil de Fato SP, o Brasil de Fato RG, RJ, né? RJ, né? E você hoje é a editora do jornal Brasil de Fato em Minas Gerais, né? Isso. Aí, conta um pouquinho, apresente então para nós um pouco o Brasil de Fato Minas. Tá. Quando o Brasil de Fato Nacional, que foi esse projeto lançado em 2003, fez 10 anos, ou seja, em 2013, aquele conjunto de movimentos sociais e organizações que sustentavam politicamente o jornal chegaram numa avaliação seguinte, que o jornal
cumpre um papel fundamental o Brasil de Fato Nacional, que é um jornal impresso, semanal e também um site na internet, de informar com mais qualidade, com mais detalhamento e tal, profundidade. Uma visão popular da do Brasil e do luta do mundo, Brasil e do mundo, né? Com editorias, com coberturas muito boas. É importante frisar essa parte do mundo, com matérias excelentes também internacionais, mas que a gente precisava ainda de um instrumento de comunicação que dialogasse com a classe trabalhadora em geral, que o Brasil, de fato, acabou, apesar que tinha essa vontade, mas acabou se voltando mais para um público de professores, de ativistas, de pessoas que já têm uma vontade de ter acesso àquela informação. Então, ficou ainda o desafio de chegar em quem ainda não nos procura, né? Chegar em quem tá aí lendo super, vendo televisão, querendo chegar em mais gente. Foi esse o desafio colocado. Então, lançamos aqui em Minas Gerais em agosto do ano passado, está fazendo quase um ano, essa edição regional, também foi lançada no mesmo período. Que é o Brasil de Fato MG. Brasil de Fato MG, foi lançado um pouquinho antes no Rio e na mesma época em São Paulo, que é o seguinte, é um jornal menorzinho, ele é tabloide, então ele é mais fácil de ler no metrô, de ler no ônibus, Quantas de transportar, páginas? 16 páginas. 16 páginas, semanal. Semanal. Tiragem. 40 mil, queremos chegar a 100, 200 mil, por enquanto 40. Distribuição gratuita. Gratuito. E aí distribuímos nos metrôs, pontos de ônibus mais movimentados, faculdades, lugar de muita concentração de gente, como a CEMIG. Enfim, queremos chegar a muito mais gente, mas por enquanto estamos Joaninha, com o essa Super tiragem. cobra os 25 centavos lá. Qual o milagre da sustentabilidade econômica do Brasil de Fato Minas? Essa conversa dá super pano para a manga, porque até para entender o Super não é só os 25 centavos da capa. Se a gente pegar um jornal, vê um monte de anúncio que tem lá dentro. Na capa, muitas vezes não tem capa e tem um anúncio inteiro, né? Na verdade, é aquilo que está sustentando mesmo o jornal e até dando 25 lucro. centavos é só uma desculpa. É provável que os editores e o dono ganhem muito mais, né? Ah, com certeza. Eu não sei se os 20 centavos é só desculpa, porque deve dar até um dinheiro bom se for ver o tanto que vende, né? Mas eles ganham muito mais com anúncio. Eles têm lucro, né? Sim, com certeza, com os anúncios. No nosso caso, a gente optou por não vender, porque a gente quer mesmo ser lido, que as pessoas queiram ler, né? Não queríamos ter esse apelo comercial. Mas para isso ser possível, a única forma que qualquer jornal no mundo inteiro vive, que são os anúncios mesmo. Além do preço de capa, é isso que paga, né? Então, nós temos anúncio basicamente de sindicatos, que também são parceiros, mas queremos também ter mais anúncios para a gente poder aumentar a nossa tiragem, para chegar a cada vez mais gente com essa visão que a gente chama de popular, que é essa do ponto de vista. Mas as entradas são basicamente fruto do apoio dos sindicatos. Isso. Queremos aumentar. Quantos funcionários estão hoje, preto no branco, tocando para frente o jornal Brasil de Fato? É uma equipe MG? muito pequena, Frei Giovanda. Nós somos 7 pessoas, contando tanto os jornalistas, estagiário, fotógrafo, quanto a equipe de administração. Então, é uma equipe pequena. Joaninha, e o que aparece no jornal Brasil de Fato Minas e que não está no jornal Estado de Minas, no Tempo, no Hoje em Dia, na grande mídia mineira? Nós temos basicamente 2 desafios. Mostrar o que não aparece nesses jornais, então e mostrar de outro jeito o que aparece. Então, vou dar um exemplo para explicar o que eu estou dizendo. Quando tem uma greve, como por exemplo a greve dos servidores agora recente, os jornais falam da greve. Servidores da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso, que ficaram parados um mês, né? Os jornais falam da greve, mas os jornais falam quanto que eles ganham, quanto que eles estão pedindo de reajuste, qual foi a última vez que eles tiveram reajuste, o que dá para eles fazerem com aquele salário deles. Então, não basta só também falar dos acontecimentos. O que o Brasil, de fato, tenta é contextualizar de uma forma em que a informação adquira o seu potencial, aquele, né, que é também um potencial transformador, na medida em que, quando a gente tem o conhecimento, a gente pode agir e compreender melhor, né? Então, é nesse aspecto que a gente tenta trabalhar as notícias. É um espaço muito pequeno, então não dá para aprofundar. A gente optou por ser um jornal menorzinho para ser fácil de ler, então, infelizmente, não vamos dar conta de trazer toda a situação, por exemplo, de um varredor de rua, mas pelo menos vamos dizer quanto que ele ganha e quanto que ele está pedindo, né? Joana, pela sua experiência hoje no jornal Brasil de Fato Minas, há mais de 10 anos eu ouço muitas pessoas dizendo em Minas que em Minas há censura à imprensa. Existe isso mesmo? Você experimenta isso? Olha, felizmente, no Brasil de Fato, a gente não experimentou censura direta, mas
acho que podemos dizer que há censura porque isso qualquer cidadão abrindo os jornais e lendo consegue perceber, primeiro, a cobertura absurdamente favorável ao PSDB de forma geral, ao governo do Estado, aos senadores e deputados desse partido, e de forma particular ao Aécio Neves. É uma coisa impressionante, qualquer leitor e cidadão mineiro percebe, né? Então, isso é uma forma de censura. Eu não trabalho na grande imprensa para poder dar exemplos concretos, mas ler no jornal é uma evidência disso, né? Mas tem a outra forma de censura, que essa nós vivemos, nós, Brasil de Fato, e nós, comunicação popular de forma geral, e vivemos mesmo, que é a censura econômica. Para a gente poder fazer, e aqui vocês sabem disso também, fazer televisão comunitária, jornal comunitário, internet popular, jornal, tudo num mundo capitalista custa dinheiro e custa caro. Fazer comunicação é caro, né? Apesar que tem tecnologias novas que facilitam o acesso, mas se a gente quer ter esse alcance, se a gente quisesse ter, queremos ainda, né? Se a gente pudesse ter tiragem de 500 mil exemplares, o que a gente ia pagar de gráfico, nós não temos dinheiro para pagar. E poder ter equipe de jornalista, material, equipamento, é caro. Então, essa também é uma forma de censura, porque não se desconcentra a verba para veículos alternativos e menores. Joana, dá para dizer já quase com um ano, distribuindo semanalmente mais de 40 mil exemplares do Jornal Brasil de Fato, dá para se fazer uma avaliação? Qual está sendo a repercussão, né? Por exemplo, ele está sendo distribuído basicamente para a classe trabalhadora? Isso. Em quais, tem alguns pontos privilegiados? Como é que... Já tem algumas avaliações, sim. A gente distribui basicamente metrô, né, e alguns pontos de grande circulação. E também para sindicatos, para muitos que também são trabalhadores, claro, né? Mas que tem já essa participação sindical. O que a gente percebe que já é muito legal, primeiro é que o jornal tem uma aceitação, então tem muita gente que procura o jornal no metrô. Nós temos uma equipe de distribuição, eu falei daquelas 7 pessoas, mas também temos outras 30 que distribuem o jornal, que também são equipe Brasil de Fato, né? São voluntários? Não, recebem também. Recebe também. Porque é um trabalho, né? A gente precisa sempre ter isso em mente. Tem a militância, mas também temos que ter condições de trabalho. E aí, muita gente vai até o metrô e pede o Brasil de Fato. Isso já tem acontecido cada vez mais. Escolas pedem para trabalhar em sala de aula, então nós temos retorno disso também. E uma outra coisa que é sensacional é que a gente tem conseguido que esse público trabalhador se enxergue no jornal. Então, se às vezes tem mais de um jornal oferecido, eles preferem pegar o Brasil de Fato, porque tem metrô que tem uma disputa até, né? Então, isso quer dizer que eu acho que nós estamos no caminho certo de conseguir fazer um jornal que seja atraente, atrativo, mas interessante, inteligente também, né, para o nosso leitor, que a gente tem certeza que é muito exigente também, né? Joaninha, um cardápio normal, feijão com arroz hoje, que a gente percebe assim na grande imprensa, é divulgar basicamente o economicismo, né? Violência, violência e entretenimento. É uma trindade que eu percebo assim, satânica, que causa uma dimensão muito negativa na sociedade, corrói, né? As pessoas passam a entender o outro como um inimigo, ameaça, porque tudo negativo. Pela sua experiência como jornalismo junto aí com os movimentos sociais, você tenta, no Brasil de Fato, propor uma outra trindade diferente? Essa é uma boa pergunta, podemos até tentar trabalhar por aí, ainda não temos tão organizado. Mas você tem toda a razão, Frei Givandro, e como é difícil, agora que a gente está com esse desafio de fazer jornal, fugir dela. Porque é uma armadilha que até nós somos colocados parece que sem é para ser notícia o negativo. Exatamente, é muito impressionante. E o que a gente notou? Nós temos, como a gente quer cobrir essas pautas que não aparecem na grande imprensa, o que a gente sentiu, e de forma diferente das que aparecem, que nós temos um conjunto de pautas represadas, sabe? E é muita denúncia, é muita notícia ruim mesmo que a gente quer dar, sabe? De muita injustiça, de muita insatisfação. E aí a gente percebeu, falou, gente, nosso jornal está triste. Por mais que a gente tenha mesmo que denunciar... Porque tem muita coisa boa também acontecendo no seio da sociedade. Exatamente, né? Mas a gente caiu essa ficha, que a gente queria tanto denunciar, que tem tanta gente sem casa, que tem tanta gente ganhando mal, que o transporte público não atende, que a gente notou que a gente estava ficando pesado. E aí agora, de um tempo para cá, a gente está com esse desafio de tentar sempre também trazer, que é claro que temos muitas experiências positivas e coisa boa para contar, de ter também esse lado mais alegre, mais leve, né? E aí falamos de novela, falamos de futebol,
Porque nossa vida é tudo isso, né? A gente não... Joaninha, o nosso tempo está se esvaindo. Quem quiser acompanhar o jornal, está acessível também via internet? Tá acessível sim. Tem algumas bancas que dá para pegar o jornal, como a banca da Rodoviária e a banca da Praça 7, que dá para pegar o jornal em papel. E na internet, no site www.brasildefato.com.br, tem lá todos os jornais de Minas Gerais. E no Facebook também, para quem tem, nós temos uma página lá que é facebook.com/BrasilDeFatoMG, que aí a gente também atualiza constantemente. E quem quiser contribuir também é bem-vindo. Claro, muitíssimo bem-vindo, mandando pauta, sugestão para o jornal, avaliações, muito Se bem-vindo. quiser contribuir economicamente também. Também aceitamos, claro. Com Joaninha, certeza. parabéns por esse trabalho. Você é um exemplo da comunicação que realmente, isso, como diz o Evangelho, é boa notícia para libertar os pobres. Parabéns por esse trabalho, tá? Parabéns para nós, estamos juntos. Estamos juntos aí. Então, entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética Joana Tavares Pinto da Cunha, a nossa Joaninha, do Jornal Brasil de Fato, de Minas Gerais, né, que tem já mais de 10 anos sendo aí comunicadora, jornalista, potencializando a luta dos movimentos sociais. Obrigados a todos que nos honram com a sua atenção. Obrigadão aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários e até o próximo programa Palavra Ética.